Boa tarde a todos, para quem eu não vi ainda. Então, como o próprio título já diz, a gente quer ver se tem alguma interferência climática nas infecções por enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Deixa eu abaixar aqui porque eu sou meio anã. Agora sim. Para frente, para frente. Bom, uma pequena introdução, né, sobre a disseminação das enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos e a infecção por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Como todo mundo aqui já sabe, um dos principais problemas que a gente tem com relação à disseminação de bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar são as falhas nas precauções padrão. E dentre as duas principais motivos de falhas são com relação à higienização das mãos e com relação à limpeza de superfícies hospitalares. Eu não sei se todo mundo aqui, a CCIH faz, vocês têm... Levanta a mãozinha para mim. Quem faz auditoria de higiene das mãos na sua CCIH ou a equipe faz? E auditoria de limpeza? Não. Nossa. Então, gente, a gente tem uma mudança de vida quando a gente começa a fazer auditoria de processo, principalmente de higiene das mãos e de limpeza. A CCIH muda os olhos, né? Então, tudo aquilo que a gente acha que realmente acontece, a gente vê que acontece, né? As pessoas não fazem o que é determinado nos protocolos. Com relação à higienização das mãos, o que mais chama a atenção é o efeito Hawthorne, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas é que as pessoas mudam o comportamento quando elas estão sendo observadas. O que isso me diz? O que isso me diz que a pessoa sabe quando ela tem que higienizar as mãos, mas ela não higieniza. Então, a gente tem um problema comportamental. Com relação à auditoria de limpeza, lá na Unicamp, hoje em dia, a gente utiliza a marcação de um gel fluorescente que a gente faz uma leitura com luz negra. Extremamente eficiente, mas extremamente chocante, porque a gente já deixou superfície marcada por 5 dias ao entorno do paciente e 5 dias sem realizar limpeza. Junto com isso, a gente ainda tem as falhas de protocolos de prevenção. Então, prevenção de infecção de corrente sanguínea, a hora que a gente vai auditar a bandeja de medicação, não tem o álcool para desinfetar o hub. Quando a gente pergunta para o enfermeiro por que o paciente está com catéter vesical, ninguém sabe responder, então também está fora do bundle. Pneumonia associada à ventilação mecânica, as equipes acham que simplesmente tem que seguir o bundle de pneumonia, e não é só isso. Tem toda uma questão de trocas de águas, de nebulizadores, que nem sempre é seguido. E com relação às cirurgias, que é perioperatório, eu não vou nem citar, né? Mas, enfim, a gente tem todas essas falhas de processo de trabalho que ajudam a disseminação e infecção das enterobactérias e, junto com isso, a Paula já colocou muito bem, e a colega anterior também, as condições clínicas dos pacientes que favorecem as infecções. Gente, o que eu falo aqui para vocês, deixo uma mensagem enfermeiral, é que a gente realmente tem que fazer auditoria de higiene das mãos, auditorias de processo de trabalho, isso muda o processo de como a CCIH enxerga o hospital, mas a gente não pode ficar deprimido nem bitolado, porque tem hora que a gente acha que a gente vai dar uma pirada. Bom, então eu estou nesse cenário, né? Eu estou nesse cenário que ninguém limpa a superfície, ninguém higieniza as mãos e, de repente, no hospital como um todo, cai infecção por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. A gente pergunta, a primeira coisa que a gente faz é ligar na micro, né? Mudou o teste? A pessoa que faz está de férias? Tem alguma coisa acontecendo? Não tem nada de diferente acontecendo. Nós não começamos com medida adicional nenhuma de limpeza de superfície, de mudança de desinfetante, e caiu o número de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. E aí a gente começa a se perguntar, será que isso tem alguma influência externa, né? E a primeira coisa que a gente fez foi simplesmente pegar os dados de infecção por KPC, não só a infecção de corrente sanguínea, todas as infecções, não colonizações. Só o que nós classificamos como infecções, nos próximos slides eu vou falar um pouco sobre isso. E pareamos com o verdinho, são a média pluvométrica dos meses, e a linha vermelha, que eu não sei se está vermelha aqui, mas a linha pequenininha são os casos. E o que nós observamos nessa planilha de Excel é que, em alguns momentos, isso é espelho, né? Então, quando sobe o índice pluviométrico, sobe infecção. Quando baixa o índice pluviométrico, baixa infecção.
essa foi a primeira análise que nós fizemos, que nós optamos, então, daí para solicitar um serviço apoio da Faculdade de Medicina com relação à estatística, para a gente ver se tinha alguma relação das infecções com o tempo. Pegamos algumas referências bibliográficas sobre variações climáticas e infecções por bactérias gram-negativas, então nós não somos os primeiros que estamos vendo essa correlação. Referências sobre isso temos várias, eu vou falar um pouquinho sobre elas na discussão, mas temos vários estudos brasileiros, todos eles orientados pelo Carlos Magno, mas temos estudos também de fora do Brasil, né? Estudos dos Estados Unidos, Austrália, estudos multicêntricos da França e de Israel também. Bom, o objetivo, avaliar se as variações climáticas das estações meteorológicas impactam no aumento de pacientes com infecção por enterobactérias resistentes em um hospital da região sudeste do país. Materiais e métodos, nosso hospital é um hospital do interior do estado de São Paulo, ele é um hospital público de ensino, 405 leitos, com uma média de 14 mil internações por ano. Nós temos o privilégio de fazer uma busca ativa rotineira das enterobactérias nas nossas unidades de internação, tanto nas UTIs quanto nas unidades, nas enfermarias e dos pacientes que vêm transferidos de outros serviços também. Este foi um estudo unicêntrico, retrospectivo, e a análise estatística que foi feita pela faculdade foi a correlação entre pacientes infectados e os dados climáticos do CEPAGRE, que é um centro de pesquisa meteorológica relacionado à agricultura da região de Campinas. O trabalho foi feito, ele foi de 5 anos, foi um total de 328 pacientes infectados nesse período, 60% eram amostras de hemocultura, 25% mais ou menos amostras de infecção de sítio cirúrgico e os demais é uma miscelânea de líquido pleural, líquido abdominal, biópsias e etc. Essa tabelinha aqui, eu deixei ela aqui, ela não tem nenhuma relação meteorológica, mas eu achei interessante trazer ela para cá, para fazer, né, o meu, digamos assim, né, nos demos bem no último ano. Em 2013, a gente teve poucas infecções, em torno de 2, né, por 1.000 pacientes dias. 2014 subiu, 2015 subiu mais ainda, foi o nosso índice mais alto. 2016 isso começou a cair, 2017 a gente já teve uma queda. O que eu justifico isso? Isso eu justifico a busca ativa pesada que nós fazemos no hospital e o coorte dos pacientes. Eu, já como a maioria de alguns colegas, eu não acredito tanto mais nas precauções de contato. Eu não sei se a utilização de avental e de luvas ela é suficiente, porque tem muitas falhas nisso, mas eu acredito que o coorte desses pacientes colonizados e infectados, ele vem para ajudar a evitar a disseminação do agente no ambiente hospitalar. Bom, aqui são os gráficos de resultados que nós temos de temperatura. A faculdade ela acabou separando temperatura mínima até 20 graus, temperatura máxima, não dá para enxergar, mas enfim, os gráficos eles não mostram nenhuma correlação dos casos com temperatura, assim também como não mostram nenhuma correlação dos dados de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos com o índice médio de chuva. Bom, com relação aos resultados ainda, nós não encontramos nada com relação a períodos chuvosos e períodos de estiagem, P nada significativo. Encontramos uma tendência num valor de P que não chegou a 0,05, então ele não foi significativo também, mas esse dado ocorreu devido ao menor número de casos que nós tivemos no inverno. Bom, com relação aos trabalhos, nós temos vários trabalhos, vou falar um pouquinho dos trabalhos brasileiros, todos eles são relacionados à infecção de corrente sanguínea e não a todas as infecções. E todos eles que estão apontados mostraram uma interferência climática, tanto da umidade quanto da temperatura, nas infecções por gram-negativos. Bom, o trabalho australiano aqui, eu achei ele muito interessante, eu só vou falar um pouquinho dele e depois eu já vou para a conclusão do trabalho. Tá bom. Não, tudo bem. Só vou falar um pouquinho dele, que ele foi um trabalho que ele encontrou, ele fez um paralelo dos pacientes hospitalizados, dos pacientes da comunidade, e ele viu um maior número de infecções por bactérias enterobactérias resistentes a carbapenêmicos na população externa. Tá? Não, tudo bem, professora, vamos lá.
A análise estatística nossa demonstrou uma tendência de 0,089 para a redução dos casos novos de infecções por enterobactérias no inverno, mas as demais análises não demonstraram correlação das infecções nas variações de temperatura e dos índices pluviométricos. Portanto, concluímos que as características clínicas dos pacientes, assim como as falhas de processo de trabalho neste estudo, foram soberanas às condições climáticas. Com certeza, né? Todos nós adeptos do coorte de paciente e funcionário, né? Idealmente para conseguir ver essa hiperendemicidade. Vamos chamar então agora a última e a próxima.